fazer a leitura da palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 2, 1 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor, que fala acerca da descida do Espírito Santo, o cumprimento da profecia do profeta Joel para as nossas vidas, para os fins dos tempos. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em concordância no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor. Amada igreja, nós estamos diante da palavra de cumprimento do Pentecostes. Louvado seja o nome do Senhor, mas hoje nós não iremos se aprofundar muito acerca do Pentecostes, mas nós iremos, aleluia, hoje trazer aquilo que Deus colocou revelado para os nossos corações a falar nesta noite acerca do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós iremos meditar um pouco acerca do Espírito Santo, acerca do seu papel em nossas vidas, da sua importância em nossas vidas e de quem ele realmente é. Louvado seja o nome do Senhor. É importante, aleluia, para iniciarmos essa mensagem, entender que Jesus, ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Portanto, é importante saber que aquele que ama a Cristo, ama a sua palavra e procura guardar os seus mandamentos. Portanto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que ama a Cristo, ele pode até cometer alguma atrocidade, algum pecado, mas ele não se alegra quando ele sai fora do que está escrito na Bíblia Sagrada. O homem, quando ele vive para o pecado, quando ele não ama a Cristo, ele não se preocupa em enquadrar a sua vida em acordo com a palavra de Deus. Porque primeiro nós precisamos amar a Cristo, para depois se preocupar em guardar a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. E uma das maneiras de provarmos que amamos a Cristo é guardando os seus ensinamentos, guardando a sua palavra em nossos corações para não pecar contra Deus. Mas, aleluia, não dá para dizer que aquele que pecou está descomungado e não tem mais saída, não tem mais solução. Porque o próprio Paulo, ele escreveu que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e muitas vezes o mal que ele não queria fazer, ele fazia, porque em mim, em você, habita ainda a natureza pecaminosa, e há uma guerra travada entre a carne e o Espírito Santo, e o Espírito que habita sobre as nossas vidas. Portanto, muitas e muitas vezes o bem que nós queremos, nós não fazemos.
E o mal que nós não queremos, nós acabamos praticando, mas não por planejamento, por vontade, às vezes contra a nossa própria vontade, por fazer parte da nossa natureza pecaminosa. Mas é importante saber que o homem que ama Jesus, que ama a sua palavra, ele não se alegra quando ele comete alguma falha, quando ele comete alguma atrocidade. Muito pelo contrário, ele se alegra quando obedece, se entristece, quando cai no pecado, quando cai na fraqueza, quando a carne sobressai ao Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele dizendo que aquele que ama, guarda a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, guarda os seus ensinamentos. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Portanto, quando nós amamos a Cristo, quando nós buscamos, aleluia, obedecer a palavra de Deus, Ele mesmo roga a Deus, aleluia, para que Deus ele nos conceda outro Consolador, que é o Espírito Santo, para nos ajudar na nossa caminhada. O Espírito Santo, ele vem como Consolador, aquele que nos consola no momento das nossas dificuldades, no momento das adversidades, no momento das nossas fraquezas. É Ele quem nos consola, é Ele, aleluia, quem nos dá forças para continuar a caminhada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esta é uma promessa de Jesus para as nossas vidas. Quando nós amamos a palavra de Deus, quando nós amamos a Deus, aleluia, Ele nos dá o Espírito Santo para nos ajudar na caminhada, para nos ajudar a vencer, aleluia, as dificuldades do dia a dia.